nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então hoje temos o aniversário de Nossa Senhora. E temos aí estas leituras, né? O Evangelho, sobretudo, coloca Jesus por Maria e José, coloca a Jesus, insere ele bem dentro do povo da promessa. Eu vou dizer assim, já maliciosamente, né? Já digo assim, maliciosamente, dentro do povo da promessa. É malícia aqui. E não é uma malícia gratuita. Eu tiro isso da própria leitura, porque começa a genealogia em Abraão, ao qual foi feito de São Paulo e Hebreus a promessa. Não é a lei, a promessa. Diferente da lei, é a promessa. E aqui é um grande tropeço. Isso é um grande tropeço do povo judeu. Isso é um grande tropeço do povo judeu. O qual se aferrou à lei e esqueceu a promessa. Se apegou à carne e esqueceu o Espírito. E da primeira leitura, é que mais nos agrada, com certeza. É claro que se refere a Jesus, tá? A primeira leitura se refere a Jesus, nosso Senhor. Ele é a sabedoria eterna de Deus. E não há outra. Ele é o... Refletíamos ontem, né? Temos dois na Trindade, né? Um é o gerador, o outro é o gerado. O eterno gerador e o eterno gerado. Sempre. Sem princípio, sem fim. Isso. Então, se refere a Jesus, a primeira leitura. Mas o grande da leitura é justamente a notícia de que a ele agrada estar entre os filhos dos homens. E aqui nós alargamos a visão, saímos do povinho da promessa, do povinho judeu, e agora sim abarcamos a humanidade toda inteira. Toda a inteira humanidade. É isso. Maria dá à humanidade o seu filho. Não só ao povo judeu, que aliás o rejeitou, o rejeita até a hora. Continua rejeitando. Por insistente que seja a pregação da igreja, hoje menos. Hoje menos. Aqui nós temos uma grande falha da igreja. Porque nossos papas têm visitado as sinagogas. Nossos papas têm visitado Israel. Nossos papas têm se encontrado em toda a parte do mundo com os representantes dos judeus. Mas decaiu a insistência, a conversão a Cristo Jesus. Até que chegamos a esse absurdo de Francisco, que diz claramente que não quer converter os judeus. Ei, espera, calma. Eles são o povo da promessa e não vieram ainda à promessa. Não vieram ainda à sua realização, a realização da promessa. Como nós, que estamos aí, herdeiros da promessa, vamos deixá-los, abandoná-los, não querer a sua conversão. Eles precisam dar esse passo, precisam vir a Jesus Cristo, reconhecê-lo como seu Messias, como seu Deus. Queridos, na ideia de Messias dos judeus, não chega a divindade do Messias. Vai ali, mas não chega. Não chega. Vai ao limiar, mas não consegue discorte. Só Jesus revela-se como Deus. Só Jesus revela a Trindade Santa.
preciso dar esse passo, é importantíssimo para a salvação. Urge. Não se chega à salvação sem dar esse passo. Os judeus precisam dar esse passo para chegar à salvação. Como é que vai chegar à convivência com a Santíssima Trindade negando-a? Como? Como estar no céu negando a Trindade? A divindade de Jesus, nosso Senhor. É um absurdo. Não dá para pensar nisso. O judeu, para se salvar, precisa ficar católico. Católico. Não católico de mergulho, isso aí não é católico. Católico da Santa Igreja, de sempre. Este é católico. Mas refletíamos que o prazer de Deus é estar com a humanidade. Bem, a primeira pergunta é: onde pode encontrar Deus o prazer de estar conosco? E se olharmos a humanidade hoje, como refletimos, aliás, no domingo, se olharmos a humanidade, se observarmos a humanidade de hoje, vamos usar uma palavra no domingo, se observarmos a humanidade de hoje, que prazer pode encontrar Deus em estar com os filhos dos homens? É certo que o maior prazer encontrado por Deus era estar com Maria. Com certeza. Com certeza. Estar com a mamãe. Isso. Claro que desde o seu nascimento, Deus se compraz em Maria. Isso, com certeza. Mas é Jesus a quem se refere, afinal, a primeira leitura e a sua encarnação. Com certeza compraza imensamente a estar com Maria. Maria salva a humanidade nesse sentido, de que se olhando para a humanidade não pode Deus encontrar prazer e alegria. Olhe para Maria. Olhe ele para Maria. Salve-nos Maria, para podermos agradar um pouco, e muito, imensamente, a Deus. Olhe para Maria. Olhe Deus para Maria. Sua mãe, nossa mãe. Olhe Deus para Maria. E quem sabe, queridos, olhando para Maria, Deus nos veja um pouquinho e tenha algum prazer também em olhar a nós. E é aqui que eu queria dizer de encontrar um traço de Maria, ao menos naqueles que conscientemente a ela se consagraram. Encontrar algum traço de Maria, por débil que seja. Débil que seja. Oxalá aparecesse e se formasse um exército, como diz Leon de Montfort. Um exército verdadeiramente mariano, onde todos os sinais da mãe estivessem presentes, e onde os seus soldados, os seus filhos, afinal, quase fossem com ela confundidos. Olha a imagem que me vem é essa, que Deus, procurando a sua mãe e olhando para a multidão dos seus filhos, dos seus consagrados, quase se confundisse e não soubesse mais qual era a sua mãezinha querida. De tantos traços, de tão fortes traços, ele encontrasse em nós. E assim, somente assim, nós teríamos realmente uma humanidade preparada para receber Jesus de volta. Não é este o nosso grande intento? Prepararmos e preparar a humanidade para que, afinal, Deus encontre todo o seu prazer, toda a alegria e estar absolutamente presente à humanidade.
Separam-se. Mas que então ele encontre em toda a humanidade todos os traços abundantemente, profundamente representados e arraigados, não tem palavra para dizer, confundidos com os soldados, com os filhos de Maria. É preciso encontrar assim. É preciso encontrar, ao fim dos tempos, os verdadeiros devotos de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O credo. Credo in unum Deum,